Eu vivi uma experiência muito interessante no Coach Experience. Na verdade, porque é o nome da empresa da Andréia e do Fabrício, Coach Experience, que durou um final de semana. E foi uma experiência muito interessante, porque além do lado teórico, tem um lado experimental, só que muito sutil, sem aquele apelo, não sei se esse é o termo correto, apelo comportamental que a gente vê em alguns cursos, workshops de coaching. É isso, Andréia, que acontece normalmente em alguns lugares onde há muita emoção. É isso? Existem diversos tipos de treinamento, né? E hoje alguns treinamentos de coaching, eles também são temperados com treinamentos comportamentais, né? O nosso treinamento ele foi formatado para ter essa sutileza realmente, porque o coaching ele é um condutor, né? Então a nossa função é conduzir a pessoa ao pensamento, aos insights necessários para que ela chegue à realização. E ache as próprias soluções. Exatamente. Fabrício, o que uma pessoa experimenta num curso desses, são mais ou menos 18 horas, ela aprende, ela experimenta exatamente o quê? Veja bem, coaching é algo muito falado e pouco conhecido na prática pelas pessoas. Então, o nosso objetivo nesse treinamento, no CLD Coach, que leva um fim de semana, é justamente levar a pessoa para uma experiência de coach. Geralmente, numa sessão de coach, ela tem um caminho a ser percorrido para chegar num objetivo determinado, que é definido juntamente, o coach que define, junto com o coach. Esse treinamento, ele permite que você tenha essa experiência de coach num período curto, mais intenso, porque é um fim de semana praticamente inteiro, de forma não invasiva, né? Aqueles comportamentos que elevam e abaixam o humor, né? E as emoções da pessoa, devem ter alguma razão para existir, mas não é exatamente isso que nós trabalhamos, porque um coach tem início, meio e fim, e nesses treinamentos a gente não consegue perceber qual o início, meio e fim e o objetivo final. E cada pessoa está no momento da vida e tem suas particulares, seus valores, suas crenças, suas origens, e é muito difícil você criar alguma coisa que sirva para todo mundo, né? Como uma receita de bolo, coisas do tipo. Afinal, nós somos bem diferentes, somos só semelhantes. Então, nesse treinamento é a oportunidade que a pessoa tem de conhecer como funciona um processo de coach, com a vantagem de, nesse treinamento, nós desenvolvemos a parte teórica. Então, ela vai ter conhecimento das ferramentas, qual a utilidade dela, para que serve e como ela aplicar nela mesma. E continuar usando, né, Andréia? Continuar usando. Sim, porque isso nenhuma mudança é um evento, né? Toda mudança é um processo. E aí, quando você aprende o que utilizar, né? Quais os caminhos que você pode ter para chegar a algumas soluções íntimas, né? É isso que a gente entrega, porque não tem milagre, tem esforço, né? Eu participei, foi a primeira vez, porque eu nunca me identifiquei com esses processos mais invasivos, de grandes emoções, de juntar muita gente. Já tinha ouvido falar, mas nunca tive vontade de experimentar. E a Andréia tem, o coaching dela é humanístico, ela aprendeu na Alemanha, inclusive vocês são certificados e agora fazem parte, né? Eu sou embaixadora da AICOS no Brasil. Então, além de ser certificada, eu certifico os coachings na metodologia... Que formam com você. Isso, na metodologia humanística. Para quem resolve realmente estudar, se aprofundar, para depois ser um técnico no assunto. Mas a experiência que eu vi foi muito sutil. E o interessante é que você aprende a parte teórica, você leva. Não que você absorva tudo de cara. Tem um monte de coisas e de exercícios que a gente faz lá, que só depois, relendo, você começa a perceber. Isso é importante, né, Fabrício? Você leva aquilo com você e vai aplicando de acordo com o seu processo, com o seu tempo. Exato. O conhecimento é aquela coisa que ninguém tira de você, né? E ele precisa de um tempo para maturar, porque você entra num determinado momento da sua vida, de repente você vai ter contato com um conjunto de ferramentas, conhecimentos e comportamentos que você mesmo vai decidir que você gostaria de modificar em você, porque de alguma forma te traz um prejuízo isso, ou de relacionamento, ou uma dor, ou alguma coisa realmente, enfim, vida, né? E quem vive está sujeito a tudo isso. E o conhecimento é aquela coisa que ninguém tira de você, só que para você aplicar, ele realmente necessita de um amadurecimento. É evidente que num processo completo
de coaching que duram mais ou menos, dependendo da pessoa, de 8 a 10 sessões, a coisa está diluída num tempo muito maior. Então o objetivo no fim de semana é apresentar essas ferramentas, como funciona um processo de coaching, e você, como participou, você pode até dar seu depoimento na mudança, né, de percepção da realidade. Falou tudo, mudança de percepção. Porque se você muda de lugar, você percebe a situação de uma outra forma. Todo mundo sabe, mas na prática é difícil. Então, se você é levado a enxergar a situação de uma outra maneira, se a pessoa consegue te empurrar um pouquinho para o lado, fala assim, olha um pouquinho por aqui, você consegue ver a coisa diferente. Permite você aumentar, né, o que nós chamamos dos nossos mapas mentais. Se eu conheço aquele pedaço, né, se meu mapa tem uma certa limitação e eu vou expandir meu mapa, eu tenho um conjunto maior de solução para os mesmos problemas, né? E soluções que às vezes mudam a sua vida até para um outro caminho, né? Completamente. Agora, eu queria, André, que você me falasse os tipos de cursos que vocês dão. Esse é o Ser Experience, coaching, um final de semana. Mas você também aplica o processo de coaching para uma pessoa com sessões individuais ou para uma empresa que queira que os funcionários vivam essa experiência para se desenvolverem e conviverem melhor também? Sim, porque assim, quando a gente está trabalhando, a gente está exercendo uma função, não é aquilo que a gente é, né? E muitas vezes o que a gente é precisa melhorar para melhorar a função. Então, às vezes a gente coloca um grupo, né, dentro de uma empresa justamente para que tenha um melhor desempenho quanto grupo. Porque aí cada um reconhece o seu papel dentro daquilo que eles estão fazendo. E isso pode ser aplicado em dias diferentes, é um período, é uma vez só, a empresa que escolhe, por exemplo, você pega esse grupo e faz um final de semana, ou faz 3 finais de semana, ou vai na empresa periodicamente? Aí vai depender muito daquilo que a empresa nos solicita, né? Porque vai muito pela área do RH e aí a gente tem que ter um pré-diagnóstico da empresa para saber exatamente qual é o ponto necessário de trabalho. Qual é o problema que eles estão enfrentando naquele momento? Por exemplo, eles não se entendem ou eles não se ajustam a determinada regra. Às vezes é um problema só de comunicação, às vezes de valores, você tem pessoas no mesmo grupo. Eles, como profissionais, são excelentes, mas têm valores diferentes. Você coloca a pessoa com valores diferentes para conviver, naturalmente já gera um conflito, né? E o trabalho do coach é justamente para as pessoas terem uma nova percepção ou uma outra percepção, ou melhor, uma percepção ampliada de como a outra pessoa enxerga a realidade, para que eles consigam conviver naquele papel que ele desenvolve na sociedade, no caso, o trabalho. E dentre os serviços que nós trabalhamos ou oferecemos, a parte da formação do coach, que eu gostaria de falar um pouquinho, ela não é necessariamente para quem quer ser um profissional do coach. Não, eu quero me tornar coach. Isso é um processo complexo. Só a formação na metodologia que nós promovemos a formação foi 1 ano e meio, e na Alemanha, né, com períodos divididos de 6 em 6 meses. Então, quer dizer, é um processo complexo, mas ele não é indicado apenas para pessoas que querem se profissionalizar, exercer a profissão, mas também para gestores de altíssima performance. Porque com todo esse conhecimento da formação de Humanistic Coach, ele consegue modificar o ambiente, seja de trabalho, de familiar, com um conjunto de técnicas muito mais profundo de como funciona a dinâmica do ser humano. André, eu queria que você me deixasse aqui os cursos que vocês têm em mente para esses próximos meses, os que já estão abertos, aonde vão ser, quanto tempo. Olha, agora nós temos no próximo final de semana programação neurolinguística aplicada à educação. Esse é para os profissionais de educação? Não só para os profissionais de educação, como também para os pais, para todo mundo que está voltado à educação de uma criança, né? Depois nós vamos ter o Coaching Experience em São Paulo também, que vai ser do dia 14 ao dia 16 de abril. E em maio voltamos com o Coaching Experience em Santos. Esse é destinado a qualquer profissional, qualquer pessoa que queira o autoconhecimento, se entender melhor, perceber as coisas de uma maneira mais clara. Sim, esses cursos são abertos, são abertos ao público em geral. Fabrício, para a pessoa entrar em contato, telefone, site, como é que vocês costumam fazer? O telefone é 3022-2244 e o site engenhariadehabilidades.com.br. O e-mail é contato@engenhariadehabilidades.com.br.
Isso serve então para qualquer empresa, desde uma loja que tenha 3 funcionários. Só mais um detalhe que eu acabei me esquecendo de dizer. Nós desenvolvemos projetos também especificamente para RH. Hoje o profissional de RH, se ele fosse basear só no conteúdo absorvido na educação formal, vai faltar ferramenta no dia a dia do trabalho. As percepções e preferências sensoriais, tudo isso numa entrevista de um candidato, numa avaliação, numa resolução de conflitos. Nós desenvolvemos projetos onde vai ser inserido nesse contexto o coaching e a programação neurolinguística para qualificar melhor os profissionais de RH no tratamento das necessidades da sua empresa. Chegou a hora de trabalhar o corpo e a mente. O corpo, porque a gente vai comer um bolo delicioso de maçã com nozes aqui da Original Cupcake. E a mente, porque o papo é com o André e com o Fabrício, do Ser Coach Experience. Um trabalho que eles fazem, que eu participei, fantástico. Vamos trabalhar a mente, então?